Meus amigos e minhas amigas do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado, e falo para vocês sobre direito público neste canal. Direito público ligado ao campo municipal, às prefeituras e às câmaras municipais, ou ao Poder Executivo Municipal e Poder Legislativo Municipal. Hoje eu trago um assunto relacionado à nova lei de licitações. Eu vou falar para vocês hoje sobre o plano de contratações anual. É uma figura nova que surgiu nesta lei 14.133. Até então nós não tínhamos essa figura na lei 8.666 de 1993, pelo menos da forma como ela foi imposta agora aos novos gestores públicos. Tá? Essa nova lei de licitação trouxe esse plano de contratações anual, que nós chamamos de PCA, no seu inciso 7, ou no inciso 7 do seu artigo 12. Né? A lei de licitação é a lei 14.133 de 2021. Nós podemos dizer que esse plano de contratações anual é o primeiro marco que nós vamos registrar o planejamento da administração pública em relação às licitações e contratos administrativos. Através do PCA, do Plano de Contratações Anual, você vai ter condições de fazer todas as programações da sua administração das contratações que você pretende fazer no ano seguinte. Ou seja, esse plano é anual, é feito em um ano para vigorar no ano seguinte, assim como funciona a lei orçamentária anual, onde ela é aprovada no ano e executada no ano seguinte. Esse plano de contratações anual pode ser regulamentado, ou até, vamos dizer, deveria ser regulamentado, né, pelos entes públicos, tá? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Nós temos já a regulamentação deste plano de contratações anual pelo governo federal, o que se deu através do decreto número 10.947, de 25 de janeiro de 2002. Esse decreto, então, veio regulamentar o inciso 7 da lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que criou essa figura do plano de contratações anual. Se você não tem a regulamentação em seu município, na Câmara Municipal, você pode seguir o Decreto Federal 10.947 de 2022, não tem problema nenhum. Mas seria interessante que você regulamentasse essa matéria através de um decreto para o seu município, tá certo? Esse plano de contratações anual deve ser elaborado por quem na sua administração pública? Por quem na sua Câmara Municipal? Este plano deve ser elaborado, segundo o artigo 12 da nova Lei de Licitações, pelo órgão responsável pelo planejamento de cada ente federativo. Então, a lei federal trata dessa forma, é o órgão responsável pelo planejamento de cada ente federativo. Então, nós temos que ter no município um órgão que vai criar ou que vai se responsabilizar pela elaboração deste plano de contratação anual. Vamos dizer, por exemplo, em termos de secretarias, suponhamos que eu tenho uma secretaria de planejamento no meu município. Então, essa secretaria pode ficar responsável pela elaboração deste plano de contratações anual. Essa questão é definida em regulamento, em decreto, por isso a importância de você ter o seu decreto, porque cada município tem uma estrutura diferente, às vezes não coincide. Nem todos, por exemplo, têm uma secretaria de planejamento. O ideal é que esse plano fosse elaborado por esta Secretaria de Planejamento. E como elaborar esse plano de contratação anual? Para se fazer essa previsão das contratações que eu vou ter no ano seguinte, neste ano que eu estou. Como que eu devo fazer? Primeiro, eu vou precisar de um documento que a lei de licitação
chamou de documento de formalização de demanda, o DFT. Então, para que eu possa fazer o PCA, o Plano de Contratações Anual, eu vou precisar desse DFT, esse documento de formalização de demandas. E quem elabora esse documento para se poder fazer o plano, ou elaborar o plano? Cada secretaria, vamos falar em secretaria, cada secretaria do seu município vai elaborar esse documento de formalização de demanda, tá certo? Nesse documento será informado sobre todas as contratações que eu pretendo fazer no ano seguinte. Então, cada secretaria faz um documento prevendo o quê? Essas informações, tá certo? É bem verdade que se trata de uma estimativa que eu vou fazer, não é uma informação exata, tá? Então, eu vou fazer isso aí baseado nos dados que eu tenho do ano anterior, no que eu pretendo fazer realmente, que surgiu um fato novo, que eu vou incluir na situação do ano anterior, e vou fazer esse DFT, documento de formalização de demanda. Mas o que deve conter esse documento? Então veja o seguinte, eu tenho que fazer esse documento de formalização de demanda para que cada secretaria elabore o seu, para que eu junte tudo depois e elabore um plano de contratações anual. O que deve conter esse documento de formalização de demanda? Primeiro, o detalhamento do objeto a ser contratado. Eu preciso descrever o que eu vou contratar, qual que é o objeto. Contratar uma empresa, contratar uma pessoa física para prestar um serviço de natureza contínua ou de natureza não contínua, serviço para a execução de uma obra. Quer dizer, é essa descrição só de uma forma bem detalhada. Se possível, utilizando-se do catálogo eletrônico de padronização do governo federal, que já tem, ou de alguns estados que também já fizeram. Se puder fazer uma padronização utilizando esses catálogos, seria interessante, tá certo? Então eu preciso do detalhamento do objeto a ser contratado, a estimativa do preço e da quantidade do objeto a ser contratado, quantos meses eu vou precisar para executar esse serviço, qual vai ser o custo deste serviço para mim por mês, tá certo? É uma estimativa, não precisa ser exato, mas eu tenho que ter essas informações. Tem que ter, então, o objeto, a estimativa do preço e da quantidade do objeto a ser contratado. Eu preciso informar nesse documento se já existe um contrato em curso, se eu vou renovar o contrato que já existe, ou se eu vou formalizar um contrato novo, fazer uma nova contratação para esse objeto que eu preciso. Às vezes pode ser um objeto novo que eu não tinha no ano anterior, que eu estou inovando, criando, agora eu tenho que fazer um contrato novo. Se é uma situação que já vem e o contrato prevê a possibilidade de prorrogação, eu posso colocar nesse documento de formalização de demanda que o contrato será prorrogado. Tenho que informar também a data da contratação. Quando que eu vou contratar? Por quanto tempo eu vou precisar deste contrato? Qual que será a vigência desse contrato? E devo informar ainda, por último, qual é o grau de prioridade para essa contratação. Eu preciso colocar ela na frente de outras, ela tem que ser contratada até um período X, ou 30 dias antes daquilo que eu preciso para iniciar os meus trabalhos. Então eu tenho que definir nesse documento o grau de prioridade, tá certo? Muito bem, e depois que se elabora esse documento com essas informações todas, cada secretaria vai encaminhar esse documento ao órgão central da administração, onde será formalizado o plano de contratações anual. Como eu disse, pode ser a Secretaria de Planejamento, se você tem essa secretaria no seu município. Então, se faz aí através de um decreto municipal, juntando todas essas informações num único decreto, num único ato, onde eu faço esse plano de contratações anual. Por exemplo, se eu estou agora em 2023, faço agora para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024. Esse plano de contratação anual, ele deve ser publicado no site do seu município e também no Portal Nacional de Contratações Públicas, no PNCP, tá? Que
já está aberto que você pode fazer pode não, deve fazer a sua publicação. E nós temos que ver que esse plano de contratação anual, ele deve estar em consonância com o seu projeto de lei orçamentária que você enviou para a Câmara e com a lei orçamentária, ao final, sancionada pelo prefeito, tá certo? E esse decreto, suponhamos que eu tenha feito esse decreto quando eu fiz, aliás, seria o ideal, um pouquinho antes, ou junto com um projeto que vai para a Câmara, para a Câmara da Lei Orçamentária. Quando eu mando o projeto, que normalmente se vai em agosto ou setembro, o meu plano já teria que estar pronto, batendo com as informações que eu tenho no plano de contratação anual. Porque não adianta eu ter um plano e a lei orçamentária tem previsão diferente, não tem dotação para me executar aquilo que eu preciso. Então, deve haver esta consonância entre o plano de contratação anual e o projeto de lei orçamentária e a lei orçamentária. Pode ser que ele esteja em consonância com o projeto de lei orçamentária, chega na Câmara, esse projeto é alterado, a lei orçamentária sai um pouco diferente daquilo que foi projetado, eu tenho que fazer o quê? Fazer as adaptações que eu tenho no meu projeto, no meu plano de contratações anual. Então, esse decreto que faz o plano de contratações anual, ele pode ser alterado até que se sancione a lei orçamentária, fazendo-se as adaptações que, porventura, forem necessárias, porventura, alguma emenda que foi feita na Câmara que tenha alterado, algum outro tipo de contratação que foi sugerido pela Câmara, vamos supor, nas emendas impositivas dos vereadores, eu tenho que fazer a adaptação no meu plano de contratações anual. Isso pode ser feito perfeitamente no decorrer da tramitação do projeto de lei orçamentária na Câmara Municipal. Mas sempre deve estar ligado uma peça com a outra. O plano de contratação anual com o projeto e com a lei orçamentária. Tá certo? Agora, tem algumas exceções que a própria Lei 14.133 de 2021 trouxe, que eu não preciso, em determinadas situações, incluir no meu plano de contratações anual. São exceções a esse caso. Então, nós vamos ver que o artigo 7º da Lei 14.133 de 2021 traz quais são as exceções que eu não preciso constar no meu plano de contratação anual. E eu destaco aqui, no caso dos municípios, aquele dispositivo tratado no artigo 75 da Lei de Licitações. Esse dispositivo do artigo 75, inciso 8, quando ocorrer, eu não preciso ter essa situação incluída no meu plano de contratação anual. É uma exceção de contratações que eu posso deixar de fora, até porque são, às vezes, imprevisível. O artigo 75 é aquele que trata da licitação dispensável. O artigo 75 diz assim, é dispensável a licitação, e traz um rol de todas aquelas situações ou hipóteses que eu posso dispensar a licitação, que eu não preciso de instaurar procedimento de licitação. Instauro, sim, procedimento, mas para provar que a licitação ali é dispensável. Então, nesse caso aqui do inciso 8 do artigo 75, quando ocorrer, eu não preciso ter essa previsão no plano de contratação anual, até porque, como eu disse, são situações que surgem de repente durante a prática de atos administrativos no dia a dia da administração. Diz o inciso 8 do artigo 75, é o seguinte, o caput diz assim, é dispensável a licitação, inciso 8, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas as prorrogações dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no dispositivo neste inciso. Então, quando surge essa situação
calamidade pública ou urgência que pode comprometer determinadas situações, eu posso fazer uma contratação dispensável e essa situação não precisa estar inserida no plano de contratação anual, exatamente por ser um fato surgido de repente, um fato novo, um fato superveniente ao plano de contratação anual, que normalmente ocorre nas administrações públicas. Então esse é o assunto que eu deixo para vocês hoje, para reflexão, tá certo? Para que vocês possam se ater a isso. Você que trabalha na sua administração, na licitação, na assessoria jurídica, já deveria ter o seu decreto do plano de contratação anual pronto, antes mesmo de você enviar o projeto de lei orçamentária para a Câmara, que já foi, inclusive já deve estar isso tudo na Câmara para ser votado. Mas se você não fez ainda, faça, pega o seu projeto de lei que está na Câmara, faça um decreto, sente com o seu secretariado, peça para formalizar esses documentos, de formalização de demanda, elabore o seu decreto, publique o seu decreto, que ainda dá tempo. Planejamento nas contratações públicas. Esta é a palavra-chave da nova lei de licitação. Planejamento em tudo que se vai fazer. E ele começa exatamente com a elaboração do plano anual de contratações. Com base nele é que eu vou fazer outros documentos que a lei de licitação exige, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, e aí por diante. Ele vai ser uma referência para mim seguir. Se eu não tenho ele, como que eu vou fazer os outros? Então, quer dizer, a coisa vai continuar como estava. À medida que vai surgindo, eu vou fazendo. Não. O que a nova lei quer é que você se organize, que você faça um planejamento para que você tenha uma norma boa em suas mãos e funcional. Então, esse é o tema que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E peço a você que está me assistindo pela primeira vez, vai na tela, deixa o seu joinha aí para nós, aperte aí o sininho, tá? Deixa o seu ok, deixa o seu like para nós. Isso é importante para que o nosso canal cresça a cada dia mais. E você que já está conosco, já está inscrito, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser.